Há momentos em que tudo parece silenciar à nossa volta. As vozes cessam. Os caminhos antes movimentados ficam desertos e até as certezas que nos sustentavam parecem ter sido levadas pelo vento. É nesses instantes de silêncio profundo que a alma começa a sussurrar verdades que estavam sufocadas pelo barulho do mundo. Quando você sente que está sendo desconstruído por dentro, não é castigo, é convite. Convite à reconstrução. É o chamado da vida para que você olhe para dentro e reencontre algo que havia sido esquecido, o seu verdadeiro propósito. Porque enquanto tudo fora de você se agita, o que realmente transforma está dentro, em silêncio, florescendo em meio à escuridão. Quantas vezes você se pegou tentando agradar todos, seguindo trilhas que não eram suas, acumulando tarefas, papéis e máscaras só para se encaixar, até que o universo, em sua sabedoria silenciosa, te colocou em um tempo de pausa. Um tempo em que o silêncio se tornou tão alto que você não pôde mais ignorar. É nesse ponto que muitos entram em desespero, mas os escolhidos despertam. O silêncio não é ausência de resposta. É a resposta. É no silêncio que Deus fala com mais clareza. É quando tudo parece parado que o trabalho mais profundo está sendo feito. É o momento em que você deixa de ouvir o mundo e começa a ouvir sua alma. A reconstrução começa quando você para de fugir da dor e decide atravessá-la. Porque é na dor que a casca quebra e a essência emerge. Nenhuma semente floresce sem primeiro romper sua casca. E você está sendo rompido por dentro, não para ser destruído, mas para florescer de um jeito novo, mais forte, mais alinhado com sua missão. Não existe reconstrução sem silêncio. Não existe propósito sem perda. Tudo o que está caindo da sua vida agora, pessoas, empregos, relacionamentos, caminhos, não está caindo por acaso. Está sendo removido para abrir espaço para o que realmente te pertence. E isso dói perder o que era confortável, mas que não era verdadeiro. Dói soltar o que não era seu, mas que te fazia sentir aceito. E no meio desse vazio, surge a pergunta que muda tudo. Quem sou eu agora que tudo caiu? Pergunta é a chave. Porque o propósito não é algo que se encontra fora, em algum lugar distante. O propósito emerge quando todas as distrações se vão, e o que sobra é você, nu, real, imperfeito, mas disposto. Não tenha medo do silêncio. Não fuja do vazio. É aí que o divino começa a te moldar. É aí que sua alma começa a lembrar quem ela é. Muitos têm medo da solidão porque ela revela demais. Mas para os que estão prontos, o silêncio é o santuário onde a alma conversa com Deus. Você não está quebrando. Você está sendo esculpido, e quando você começa a ser esculpido por dentro, o mundo lá fora já não tem mais tanto controle sobre você. As opiniões dos outros perdem o peso que antes te paralisava. O barulho externo se torna ruído distante, porque agora você está ancorado em algo mais profundo, mais silencioso e mais verdadeiro. A sua essência, reconstruir-se, é um ato de coragem. Não é sobre refazer o que você era, mas sobre permitir-se e tornar o que nasceu para ser. E uma morte simbólica, a morte do ego, das ilusões dos personagens. E como toda morte, há luto, há medo, há confusão. Mas depois há renascimento. Você não precisa ter todas as respostas agora. Você não precisa entender o porquê de tudo que está desmoronando, apenas confie. Porque quanto mais você tenta controlar, mais a vida escapa pelos dedos. Mas quando você se entrega, quando você aceita, quando você solta, é aí que o fluxo retorna. Não apresse a reconstrução. Cada dor tem um tempo. Cada perda tem uma lição. Cada silêncio carrega uma cura. E não importa o quanto doa agora. O que está nascendo dentro de você é sagrado. É firme. É real. Há um propósito maior em tudo isso. E esse propósito não se revela de uma vez. Ele se desdobra aos poucos, conforme você caminha. Às vezes você só enxerga o próximo passo. E tudo bem. Porque quem caminha com propósito não precisa ver o caminho inteiro para seguir em frente. Sei afaste dos ruídos. Desligue o automático, saia da pressa. Toda reconstrução exige presença. E estar presente é um ato de fé. Sem entender tudo, você está exatamente onde deveria estar. Porque nenhum tijolo novo é colocado enquanto os antigos não forem removidos. Você não é a sua dor. Você não é os seus erros. Você não é aquilo que perdeu. Você é aquilo que permanece. Aquilo que mesmo depois de tudo ainda está de pé, respirando, sentindo e disposto a continuar. Isso é força. Isso é fé. Isso é propósito. E quando tudo for reconstruído, você não será o mesmo. Será mais inteiro, mais sábio, mais livre. Porque quem passa pelo silêncio e pela dor e escolhe continuar, carrega dentro de si uma luz que o mundo não pode apagar. Você não está sozinho. Há muitos despertando nesse exato momento. Muitos sendo chamados a reconstruir, longe dos olhos do mundo. E quando essa reconstrução estiver completa,
Você vai olhar para trás e agradecer por cada queda, porque foi ali que você se encontrou. Mente em movimento, onde sua consciência se expande e sua alma encontra direção. Há um momento em que o mundo externo faz tanto barulho que a alma grita em silêncio pedindo espaço. E é nesse grito silencioso que o verdadeiro processo de reconstrução começa. Não com palavras, não com aplausos, não com reconhecimento, mas com o som calado da consciência. É nesse espaço entre um pensamento e outro que nasce a força dos escolhidos. Porque os escolhidos não são aqueles que falam mais alto, mas os que escutam mais profundo. O silêncio, quando compreendido, se torna o mais poderoso dos professores. Ele nos mostra quem realmente somos quando ninguém está olhando. Nos ensina a parar de buscar distrações, de correr atrás de validações e de viver conforme o script que esperam de nós. E quando finalmente aprendemos a escutar o que a alma está dizendo, a reconstrução deixa de ser uma ideia e se torna um renascimento. Durante esse processo, muitos irão se afastar. Amigos antigos, relações que pareciam eternas, caminhos que pareciam certos. Tudo isso pode desaparecer, mas não como punição, e sim como libertação. Porque para que o novo possa florescer, o antigo precisa ser deixado para trás. A reconstrução interior exige espaço, e às vezes, o vazio é exatamente o solo fértil que sua alma precisa para florescer de verdade. Você já reparou que os maiores crescimentos da sua vida vieram dos momentos mais silenciosos, em que ninguém estava lá para ver, aplaudir ou elogiar? É nesses momentos em que só você e Deus sabem o que está acontecendo, que as raízes crescem mais profundas, e é exatamente por isso que você está sendo chamado para o silêncio. Para que suas raízes sejam fortalecidas antes da grande colheita, muitas pessoas confundem silêncio com solidão, mas existe uma solidão que cura, que o transforma, que o limpa as feridas e que te reconecta com sua essência. Não fuja dela. Abrace. Sente-se com você mesmo. Converse com sua dor, com sua esperança, com sua fé. Ouça o que ainda precisa ser dito dentro de você. A reconstrução não vem de fora. Ela vem do invisível, do íntimo, do sagrado. Por isso, se neste momento você está mais calado, mais distante, mais introspectivo, entenda que isso não é fraqueza, é preparação. A vida está te chamando para um recolhimento espiritual, porque algo grande está sendo gestado dentro de você. Algo que vai impactar o mundo, mesmo que em silêncio. E quando for a hora certa, você não precisará gritar. Sua presença falará por si. Tudo que você está vivendo agora tem um propósito. Nada é aleatório, nem mesmo a dor, nem mesmo a dúvida. Cada etapa da reconstrução tem sua razão, mesmo que agora você não veja com clareza. A confiança que você precisa cultivar é a mesma que uma semente carrega quando está enterrada na escuridão da terra. Ela não vê a luz, mas sabe que um dia irá florescer. E isso basta. Respire fundo. Honre sua jornada. Aceite o silêncio como um presente. E lembre-se, não há reconstrução verdadeira sem antes haver desconstrução. Você não está quebrado, você está sendo esculpido. E cada pedaço que parece ter sido arrancado é na verdade uma parte do molde antigo, que já não te representa. O novo você está nascendo com mais propósito, mais presença e mais verdade. Se essa mensagem está tocando sua alma, é porque você foi chamado. E não se preocupe se ninguém ao seu redor entender. Nem todos ouviram o chamado ainda, mas você sim. E é por isso que você está aqui. É por isso que está em silêncio. É por isso que está em reconstrução. Não se apresse para voltar ao mundo lá fora, porque esse mundo já não combina mais com quem você está se tornando. Muitos querem que você volte a ser como era antes, mas o que você era já não serve mais para o que você precisa ser. A reconstrução interior exige desapego da antiga identidade, das velhas máscaras, das respostas automáticas. Você já sabe. Ser fiel a si mesmo é mais importante do que ser aceito pelos outros. Os escolhidos passam pela escuridão, não como punição, mas como treinamento. Cada noite escura da alma é uma aula silenciosa de coragem, de fé e de entrega. É no silêncio da caverna que os leões são preparados. É no deserto, longe de todos, que as vozes do alto se tornam mais claras. E é por isso que você está aqui sendo lapidado pela vida, em silêncio, para uma missão que poucos compreenderão, mas muitos serão transformados por ela. Quando você emergir desse processo, algo em você terá morrido, mas não se assuste. O que morre é a casca. O que nasce é a essência, e é a partir dessa essência que você começará a viver com verdade, com coragem, com direção. As palavras serão mais conscientes, as escolhas mais alinhadas, os passos mais firmes, porque agora
Você não está mais agindo por impulso, nem por carência, nem por medo. Agora, você age por propósito. Essa reconstrução também vai afetar sua vibração. Pessoas que antes te buscavam por conveniência começarão a se afastar. Ambientes que antes pareciam acolhedores se tornarão estranhos. Tudo aquilo que não estiver em sintonia com sua nova frequência será naturalmente dissolvido. E isso não é perda, é proteção. O universo cuida dos que decidem trilhar o caminho da verdade interior. Você não está sozinho, mesmo que pareça. A cada dia, você perceberá que o que antes te machucava agora te fortalece. Que o que antes era motivo de angústia, hoje é lição. Que os traumas se transformam em sabedoria. E que os silêncios antes dolorosos hoje snowshoes, maiores refúgios. A reconstrução te devolve a você mesmo. E quando você se reencontra, o mundo já não tem mais o poder de te definir. Olhe para si com compaixão. Você chegou até aqui, está enfrentando o processo mais sagrado que um ser humano pode viver. O de voltar para casa. E a casa verdadeira sempre foi dentro de você. Mente em movimento. Onde sua consciência se expande, sua alma encontra direção.